Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje iremos corrigir as questões de matemática que caíram para a prova para a GCM de Cabreúva. Então se você fez essa prova ou se você vai fazer alguma prova para a GCM, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Vamos lá, galera. Então vamos dar início à correção das questões. Foram 10 questões para a GCM de Cabreúva, tudo bem? Caso você não tenha feito, eu vou deixar na descrição do vídeo essa prova, o PDF dessa prova. Claro, não é um PDF muito bonitinho porque são fotos da prova. Infelizmente a banca não disponibiliza o PDF completo com a prova, tudo bem? Mas mesmo assim vai ser de grande utilidade para que você consiga aí se preparar para as próximas provas, porque está abrindo muito concurso para a GCM, tranquilo? Foram 10 questões e eu vou corrigir apenas 5 nessa aula, porque foram questões um pouquinho chatas aí envolvendo a equação no segundo grau, então eu vou levar um tempo um pouco maior para corrigir cada uma delas, e aí para a aula não ficar muito extensa, eu farei em 2 aulas, tudo bem? Nessa aula eu corrigirei as 5 primeiras questões e na nossa próxima aula terminarei as últimas 5 questões. Combinado? Se você já é inscrito no nosso canal, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, também deixa o like. E é claro, se inscreva no nosso canal, porque nós temos ajudado muito os candidatos aí que têm muita dificuldade em matemática. E eu tenho mostrado que não é tão difícil assim, que dá para acertar aí, no mínimo, 70% das questões de matemática na sua prova. Beleza? Combinado? Então bora lá. Nossa primeira questão de hoje falava o seguinte. Põe aí, produção. Sabendo que A e B com A diferente de zero e A maior do que B, né, uma nomenclatura aí muito matemática, eu acabo não usando esses termos técnicos, mas a questão, né, foi aplicada pela banca Zambini, ela usou esses termos técnicos que aí já assustam um pouco o candidato, tudo bem? Continuando, correspondem às raízes da equação 6x ao quadrado menos 2x igual a 1 menos 3x. Por que eu sei que é uma equação do segundo grau? Porque tem esse quadradinho aí, ó, em cima do x, tudo bem? Isso já me denomina uma equação do segundo grau. Mas não é só por isso. Tem outras coisas que me faz remeter a ser uma equação do segundo grau. Se você tem alguma dúvida ainda sobre equação do segundo grau, vou pedir para a produção colocar um card aqui em cima. Não precisa ir lá agora, mas depois que terminar toda a correção, volte aqui nesse pedaço da aula e assista essa aula sobre equação do segundo grau. Nós temos aqui no canal, onde eu mostro como você resolver pelo método da Bhaskara, né, o mais famoso Bhaskara, mas também eu mostro o método mais rápido, mais fácil, eu acredito que seja mais fácil, que é soma e produto. E é por esse método que eu vou resolver essa questão, tudo bem? Então vamos colocar ela na lousa, porque ela está assim, ó, 6x ao quadrado, não é isso? Menos o 2x igual a 1 menos 3x. E aí, ó, para ser uma equação do segundo grau, primeiro passo para eu entender isso, ó, como eu falei, o x tem que estar ao quadrado. Se não tivesse x ao quadrado, se tivesse só dessa maneira aqui, ó, não seria uma equação do segundo, mas sim uma equação do primeiro grau. Tudo bem? Só que não basta só ter o quadrado aqui em cima, ó. A minha igualdade tem que ser igual, sempre igual a zero. Tudo bem? E aí você percebe que ele colocou um número do lado de lá que não é o zero. Então, qual é o meu primeiro passo? É trazer todos aqueles números para a esquerda. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó. 6x ao quadrado menos o 2x. Ó, o 1, ele é positivo. Mudou de lado? Mudou o sinal. O menos 3x mudou de lado, mudou o sinal. E tudo isso igual a zero. Agora sim ficou com uma cara de uma equação do segundo grau. Tem que ser sempre igual a zero, beleza? E aí você vai perceber, ó, que nós temos esse termo, que ele é parecido com aquele, né? Ó, é só 2x e 3x, tudo bem? Então eu posso juntá-los e devo. Vai ficar assim, ó, 6x ao quadrado, ó, eu tenho 3, mas eu estou devendo 2, então eu fico com 1, né? 3 menos o 2, eu fico com 1, x positivo. Menos esse 1, igual a zero. Agora sim, para você que estava achando muito estranho, ficou totalmente parecido. E agora sim é uma equação do segundo grau. Onde, ó, relembrando, o cara que tem o x ao quadrado, eu vou chamar de A, tudo bem? O cara que é o x, mesmo que eu tivesse aqui um número, tudo bem? Ele vai ser sempre o B. O cara que tem o x sem
nada aqui em cima. Tudo bem? Mesmo que ele tivesse um número aqui, ó, ele seria a letra B. E o número sozinho, ou seja, meu termo independente, será a letra C. Tudo bem? Se você lembra lá de Bhaskara, você vai lembrar do A, B e o C. Tranquilo. Só que eu não vou resolver por Bhaskara, eu vou resolver pela soma e produto. Como que é isso? Ó, eu vou fazer a soma e eu vou fazer o produto. Produto é vezes, tá, pessoal? E aí, como é que vai ficar isso aí, ó? Tem algumas regras a seguir. A primeira delas, ó, na soma, eu vou colocar o resultado aqui do B com o sinal trocado. Tudo bem? Vou falar bem calmamente para que você consiga entender todos os mecanismos. Então, ó, vamos colocar aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C. Eu acho que vai ficar muito mais claro para os senhores. O A é o número que está na frente do x ao quadrado. Então, o A é o 6. Quem é o B? É o número que está em frente, o x sozinho. No caso, ó, não tenho nada, é 1. Tudo bem? E o C? Meu termo independente. Cuidado, tá? Ó, é menos 1. Eu não posso esquecer o sinal, tá? Se aqui fosse menos x, aqui seria menos 1. Se aqui fosse menos 6x ao quadrado, eu colocaria o menos 6 lá. Tudo bem? E aí qual é a regra aqui da soma? Agora, recapitulando. Vai ser sempre o B com o sinal trocado. Ó, o B é 1. Qual é o sinal trocado do 1 positivo? Concorda aqui, ó, o menos 1? Tem que seguir essa regra, tá? É a soma. É o B com o sinal trocado. E o produto? É o A vezes o C. Ó, 6 vezes o menos 1 dá menos 6. Tudo bem? Então, vou fazer rapidamente aqui, porque eu sei que você vai voltar aqui no canal e assistir as outras aulas sobre equação no segundo grau. E você vai conseguir entender todo esse conceito aí. Combinado? Beleza. E agora como é que eu resolvo isso aqui? Cuidado, que lá não é o resultado já da minha conta. Não, foi só o primeiro mecanismo. Agora sim, os caras que eu vou colocar aqui, eles são as minhas raízes aí que foi falado na questão. Tudo bem? Eu preciso pensar, pessoal, ó, em um número que somado com outro me dê menos 1. E esses mesmos dois números eu tenho que colocar aqui embaixo. Tudo bem? Eu não posso colocar 5 e 7 e aqui 8 e 9. Não, tem que ser os mesmos números. Eu já vou adiantar para os senhores, ó, vai ser esses dois números, ó. Por que eu sei disso? Eu sempre procuro começar pela multiplicação, porque, ó, 3 vezes 2 dá 6. Opa, beleza. Só que não é 6 positivo, é 6 negativo. Mas espera lá. Eu vou colocar esses dois números aqui. E aí, ó, não é menos o 6? Então, um desses dois tem que ser negativo. Vou começar pelo menos 3, tá? Ó. 3 vezes 2 dá 6, menos com mais dá menos. Aqui embaixo bateu. Então, se ele é menos 3, em cima tem que ser menos 3 também. Vamos ver. Eu tenho 2, estou devendo 3. Então, eu fico devendo 1. Bateu. Então, qual que é a minha solução aqui? É o 2 e o menos 3. Tudo bem? Ó, usei os dois números certinho, tá? Em cima e embaixo. Tem que ser sempre assim. Então, eu cheguei nas minhas raízes. Só que tem um outro porém. E esse é o último, tá? Prometo que é o último. Sempre que eu chegar nos meus resultados aqui, eu tenho que dividir para o A. Quem é o A? É o 6. Geralmente, esse cara aqui, ó, vai ser só o x ao quadrado. É muito raro acontecer aqui de colocar um 2, um 3, um 4, nesse caso colocou o 6. É muito raro, tá? Geralmente vai ser x ao quadrado, menos 2x, menos 1. Vai ser geralmente assim. Nesse aqui ele colocou isso. Como se trata de uma questão de concurso, eles dão uma dificuldade um pouco maior. Então, como eu falei, ó, eu tenho que dividir para o A, certo? O A vale 6, então eu vou pegar essa resposta aqui, ó, vai ficar assim, ó, menos 3 dividido para o A. O A vale 6. E o outro, a mesma coisa, ó, vai ser esse cara dividido para o A. Tudo bem? E aí, é claro, você já está acompanhando nosso canal, você sabe que tem que simplificar esses dois números aqui, ó. Aqui eu vou dividir por 3, 3 dividido para 3 dá 1, 6 para 3 dá 2. Não posso esquecer de colocar o sinal negativo. Tudo bem? Essa foi a minha primeira resposta. Ali, os dois números são pares. Então eu vou dividir por 2, ó. 2 dividido para 2 dá 1, 6 para 2 dá 3. Tudo bem? Então essas são as minhas duas raízes. Fiz tudo isso aqui para chegar nas minhas duas raízes. Vamos dar continuidade. Ou seja, essa primeira questão aqui já foi bem difícil, né? A gente perder bastante tempo, porque essa é a ideia da banca, que você perca bastante tempo e não dê tempo de resolver outras questões que foram até mais fáceis. Beleza, cheguei nesses dois números aí. Agora deixa eu ver o que está pedindo, ó.
Percebe que a questão foi tão complexa que ele não perguntou qual eram esses dois números. Ele ainda fez uma outra coisa lá. Ele quer que eu resolva o 1 sobre o a ao quadrado mais o 1 sobre o b ao cubo. E aí o que eu faço aqui, pessoal? Ó. E aí ele ainda fala, quando ele fala lá em cima, põe aí, produção, a questão. Quando ele fala que o a é maior que o b, o que ele está dizendo com isso? Para eu saber quem é o a e quem é o b aqui. Ó. Perceba que eu coloquei esse cara primeiro, mas ele não é o a. Por que ele não é o a? Porque o a é um número maior do que o b. Percebe que o positivo ele é maior do que um cara negativo? Então perceba que esse cara é o a e esse cara é o b. Percebe que tem muita coisa envolvida numa única questão? Questão um pouco chatinha mesmo, tá? Então tudo bem, eu já descobri que o a vale 1/3. Então ó, eu vou tirar a letra a daqui e vou pôr o valor que ele vale, ó, vale 1/3. Vou fechar o parênteses, tudo bem? Porque esse quadrado está para os dois. E o b, quanto que vale o b? O b vale menos 1,5. Tudo bem? E agora eu vou resolver aqui. Vai ter outras propriedades, tá? Questão bem elaborada mesmo. Como é que fica esse cara ao quadrado? Ó, vai ser 1/3 vezes 1/3. Ó, 1 vezes 1 continua sendo 1, tá? Vou pôr aqui. E 3 vezes 3 dá 9. Tudo bem? Ou seja, ó, esse cara aqui embaixo eu vou apagar porque o nosso espaço está curto. E vou pôr 1 sobre 9. Tudo bem? Vamos lá. 1 sobre 9. E do lado de lá, o mesmo mecanismo, ó. 1/2 negativo, vezes 1/2 negativo, vezes 1/2 negativo. Tudo bem? Porque agora está elevado a 3, então eu tenho que repetir ele 3 vezes. Tranquilo? Ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4, vezes o 2 dá 8. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então vai ficar menos 1/8. Tudo bem? Vou apagar tudo isso aqui. E aqui embaixo, eu vou colocar menos 1/8. Tranquilo. Agora entra um outro conceito. Sexto ano, tá? Sexto ano de ensino fundamental. Qual que é o conceito? Isso aqui é uma fração dividido para outra fração. E qual que é a regra que nós temos que fazer? Ó, eu tenho que manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, 1 sobre 9... eu coloco 9 em cima e 1 embaixo. Tudo bem? Recapitulando. Mantenho a primeira fração. Aí você deve estar se perguntando, mas não tem uma outra fração, é só o número 1. Mas ó, já até falei em outras aulas. Um número sozinho, ele é uma fração. Eu tenho o 1 embaixo dele. Tudo bem? Então o primeiro número, ele é uma fração. E aí quando eu tenho esse 1 sobre 9, aqui ó, eu mantenho a primeira, que é essa, e inverto a segunda. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu mantive o 1, tudo bem? E inverti a segunda. Tranquilo. Lá vai ser a mesma coisa, tudo bem? Eu vou manter o 1 e vou inverter esse 8. Então vai ficar basicamente assim, ó. Já fiz isso, né? Mas vou manter o 1 e vou inverter o 8. Ó. O 8 vai para cima e 1 vai para baixo. Só que esse aqui é negativo, né? Ó, esse primeiro aqui. Cadê o B? O B é negativo. O B é esse, né? Ele é negativo, tá? Então ele vem menos 8. 1 vezes o 9 é 9. 9 dividido para 1, eu não preciso pôr 1 embaixo, tá? Fica só o 9. Aqui, 1 vezes o menos 8 é menos 8. Mesma pegada. O 1 está embaixo, eu não preciso pôr 1. Tudo bem? E 9 menos o 8 vai ser 1. Então você teve todo esse trabalho para chegar no número 1. Beleza? Se você teve alguma dificuldade, eu acredito que possa ter tido alguma dificuldade, assista mais uma vez essa resolução, porque ela tem muitos conceitos envolvidos em uma única questão. Por isso que ela se tornou tão trabalhosa, tudo bem? Chegamos no número 1. Põe aí, produção, qual a alternativa? A alternativa é B. De bravo, né? E muito bravo com uma questão dessa, bem complexa mesmo. Eu acredito que alguns acabaram tendo que chutar, porque teve muitos conceitos envolvidos. E aí, se a pessoa não tem todos esses domínios aí, acabou tendo que chutar a questão, infelizmente. Tomara que não tenha sido o seu caso. Tranquilo? Então, foi essa a resolução da primeira questão. Eu acho que nós levamos mais de 10 minutos só para resolver a primeira questão. Bora para a próxima. Questão 12. Questão 12 também envolve todos esses conceitos aí de divisão de fração. Você já entendeu um pouquinho agora na primeira questão. Nessa próxima, você vai entender mais ainda. Eu vou colocar ela na lousa aqui para a gente ganhar tempo. Então, é 2/3. Pode pôr aí, produção.
menos 5 sétimos, dividido para 2, 1 sobre 3. Eu vou resolver, pessoal, ó, esse lado esquerdo dessas frações, perceba que eu tenho um sinal de menos aqui, né, ó. E eu tenho outras frações do lado de lá. Eu nem vou resolver porque o nosso espaço é pequeno. Vou resolver isso aqui, tudo bem? Bem calmamente para você entender todos os conceitos. Depois eu resolvo o lado de lá e aí, por fim, que eu vou fazer essa subtração. Tranquilo? Como é que eu resolvo isso? Primeiro, perceba que aqui, ó, temos duas frações que está sendo dividida para essa fração mista aqui, ó. Isso aqui é coisa de outro mundo, mas já já a gente vai chegar lá. Vamos resolver primeiro essa aqui em cima, ó. Denominadores diferentes e eu estou subtraindo. Tenho que tirar o MMC. Como que eu faço isso, ó? Eu vou tirar o MMC de 3 do 7. O MMC do 3 do 7, nós já sabemos que é 21. Então, ó, vou colocar aqui, tá? 21. O que eu faço com 21? Divido para o de baixo e multiplico pelo de cima. Ó, 21 dividido para 3 dá 7. 7 vezes o 2 dá 14. Beleza? Menos 21 dividido para 7 dá 3. 3 vezes o 5 dá 15. 14 menos o 15, concorda que vai dar menos 1 sobre 21. Tudo bem? Então, ó, todo esse mecanismo aqui em cima deu 1 negativo sobre 21. Então, eu vou apagar aqui, ó, e vou colocar esses valores. Menos 1 dividido para 21. Isso aqui, ó, é uma fração com números mistos. O que eu vou fazer, ó, para ficar bem rápido e objetivo, tudo bem, ó? Você pega esse cara vezes o de cima. Perceba que eu tenho 2 inteiros somado com 1 terço, embora você não esteja enxergando a soma aí. Mas basicamente eu vou fazer isso aqui, ó. 3 vezes o 2 dá 6, 6 mais o 1 dá 7, tudo bem? Então como que é essa fração aqui, ó? Ela é assim, ó. A banca poderia muito bem ter colocado 7 sobre 3, mas não, ela colocou dessa maneira para a pessoa. Se ela não tiver o conceito de fração com números mistos, ela não vai conseguir resolver. Tudo bem? Então, ó, recapitulando, 3 vezes esse dá 6, mais esse dá 7, ou seja, 7 sobre 3. Então eu vou tirar tudo isso daqui, ó, e vou colocar 7 sobre 3. Beleza? 7 sobre 3. Aí entra naquela questão da anterior. Eu estou dividindo fração de fração. O que eu faço? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Como é que eu inverto isso aqui, ó? Eu multiplico pelo inverso disso. Então o 3 vai para cima e o 7 vem para baixo. Tranquilo? Vamos apagar aqui e vamos resolver isso aí, ó. 1 vezes o 3 é 3. Menos com mais dá menos. 21 vezes o 7 vai dar 7. 7 vezes esse dá 14. Vai dar isso aí, ó. Beleza? E aí perceba que já me deu uma fração com um número muito alto. O que eu faço? Isso eu tenho falado muito nas nossas aulas. Eu vou simplificar, não vou trabalhar com um número tão alto. Vamos somar aqui, ó, e eu já ensinei isso no nosso canal. 1 mais esse dá 5. 5 mais esse dá 12. 12 está na tabuada do 3. Ou seja, esse número 147, embora ele não pareça, mas ele vai ser divisível para 3. Tudo bem? Só com essa ideia que eu acabei de fazer aqui da soma. Vamos lá, ó. 3 dividido para 3 dá 1. Então vai ser menos 1, né? Porque tem menos aqui. E 147 dividido para 3. Vamos ver aqui, eu não sei quanto que dá, mas vamos fazer a divisão. Juntando aqui vai ser 4. 4 vezes 3 dá 12, vai sobrar 2. E baixa esse 7. Vai ser 9, né? 9 vezes o 7, 9 vezes o 3 dá 27. Beleza? Então, a simplificação aqui por 3 vai me dar 49. Então, perceba que aquelas frações que estavam aqui no início, deu isso aqui, ó. Menos 1 sobre o 49. Tranquilo? Eu vou anotar essa fração aqui, porque eu vou apagar. Vou apagar aqui para a gente fazer agora o lado direito das frações. Bora lá. Pessoal, para você que vem acompanhando nosso canal, perceba que as bancas fazem muito isso. Elas colocam as primeiras questões de matemática muito complexas para que, primeiro, a gente se assuste. Muitos nem iam conseguir resolver, então já ia chutar de cara. E aqueles que manjam um pouco mais de matemática, por mais que ele tente fazer, perceba que mesmo eu sabendo um pouco, não sei tudo, mas eu sei um pouco de matemática, eu acabo levando muito tempo. E essa é a ideia da banca, que a gente perca muito tempo nas primeiras, e aí uma questão no final, que às vezes falava de MMC, ou uma multiplicação e divisão básica, provavelmente não ia dar tempo, eu ia ter que chutar. E essa é a ideia da banca, e você já sabe disso,
você não vai ficar perdendo tempo numa questão tão complexa como essa. Você já vai procurar as mais fáceis, ganha ela, e aí depois, se sobrar tempo, aí sim você vem para essa aqui. Por quê? A grande maioria errou essa questão. A grande maioria errou a primeira questão de matemática. Então, você poderia errar também. O que você não pode errar? As questões mais fáceis. Beleza? Pegou o bizu? Vamos continuar aí. A outra fração era assim, ó. 1 sobre 5, põe aí, produção, mais 2/7 dividido para 3, 2 sobre 5. Aí a mesma pegada, ó. Tirar o MMC desses dois números, o MMC vai ser 35. Tudo bem? MMC é aquele negócio de fazer isso aqui, tá? Ó, decomposição em fatores primos. Beleza? Caso você não lembre aí. Dá 35. Dividido para 5 dá 7. Vezes 1 é 7. 35 dividido para 7 dá 5. 5 vezes o 2 dá 10. Ó, sinal de mais. Então, sinal de mais aqui. 7 mais 10 vai dar 17. Então, aqui em cima, ó, já vou até apagar, tá? Ó, aqui em cima vai ser 17 sobre 35. Beleza. E aqui embaixo? Como é que ficou aqui embaixo? Mesma pegada do anterior, né? Ó, 5 vezes o 3 dá 15. 15 mais o 2 será 17. 17 sobre o 5. Beleza? Agora você entendeu números mistos. Bora lá. O que eu faço? Estou dividindo fração por fração. O que eu faço? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Sobe o 5 e desce o 17. Agora aqui ficou fácil, né? Ó, como são iguais nos opostos, eu posso cortar. Beleza? Quem que sobrou? Sobrou o 5 e o 35. Deixa eu apagar isso aqui para ninguém se perder aí. Ó, eu posso simplificar esses dois. Os dois terminados em 5 estão na tabuada do 5. 5 dividido para 5 dá 1. E 35 para 5 dá 7. Então, ó, o resultado desse lado direito das frações deu 1 sobre 7. Tranquilo? Qual foi o primeiro resultado? Menos 1 sobre 49. Qual é o sinal que está no meio? Vou até pôr em outra cor, ó. O sinal que está no meio, ó. Esse aqui é o lado esquerdo das frações. E lá é o lado direito das frações. E o sinal que está no meio é esse menos aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. E aí na sua prova tem um espaço bem pequenininho para você resolver tudo isso, né? De novo, ó, estou subtraindo frações com denominadores diferentes. O que eu faço? Tiro o MMC de 49 e 7. Por 7, 49 para 7 dá 7, 7 para 7 dá 1. E agora por 7. 7 para 7 dá 1, e aqui vai ser 1. 7 vezes o 7 dá 49. E o que eu faço? Aqui 49, tá? Então o MMC de 49 e 7 é o 49. O que eu faço com esse cara? Divido para o de baixo e multiplico pelo de cima. Divido e multiplico. Então vamos lá. 49 dividido para 49 dá 1. 1 vezes o 1 é 1. Não esqueça que tem um menos. Tá aqui. 49 dividido para 7 é 7. 7 vezes o 1 é 7. Ó, esse sinal de menos. Tá aqui o sinal de menos. Tudo bem? Então ó, eu devo 1 e eu devo 7. Então eu devo 8 sobre 49. E aí, não bastando, não cheguei no final. Põe aí, produção. Eu não cheguei no final. Porque aí, abaixo desse quadrinho, está escrito assim, ó, determine o valor de 7... Ó, até gaguejei. 7x mais 1. Quem é o x? É o cara que eu acabei de encontrar. É aquele menos 8 sobre 49. Então, ó, eu vou tirar aqui o x, porque é isso que ele fala lá em cima na questão, né? Considere, ó, sabendo que x é o resultado, ó. Ou seja, esse cara é o resultado, é o x. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 8 sobre 49. E aqui é vezes. Tudo bem? Porque 7 vezes o x, então é vezes. Ó, 7 vezes o 8 dá 56. Tem sinal de menos, né? Menos com mais dá menos. Dividido para 49, mais 1. O que eu faço? De novo, questão chata também, né? Tiro o MMC. Né? Aqui embaixo, quando não tem nada, é 1. O MMC entre 49 e 1 é o próprio 49. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso aí para finalizar essa conta? Demorou tanto que até o computador já apagou aqui. Vai ficar assim, ó. O 49 embaixo, porque ele é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. E aí eu divido e multiplico.
49 dividido para 49 dá 1. 1 vez o 56, 56. Sinal de menos, tá aqui o menos. 49 dividido para 1 é 49. E 49 vezes esse cara dá 49. Tudo bem? Qual é o sinal que está no meio? Sinal de mais. E aí, ó, vamos finalizar. Agora sim. Eu tenho 49, mas eu estou devendo 56. Eu fico devendo 7. 7 sobre 49. Sinal negativo. Nas nossas alternativas só tem uma alternativa. Põe aí, produção. Só tem uma alternativa negativa. Então, se eu tivesse que chutar, eu só iria em uma. Mas vamos finalizar para ver se realmente bate. Ó. Os dois números estão na tábua do 7. Ó. 7 dividido para 7 dá 1. Menos 1. E 49 dividido para 7 dá 7. Então, bateu aí com a única alternativa negativa, que é menos 1/7. Alternativa D de, meu Deus, Jennifer. Beleza? Então essa foi a resposta correta. Questão bem trabalhosa aí. Nós só resolvemos duas e já levamos mais da metade da aula. As outras questões são bem mais simples, bem mais tranquilas. Beleza? Espero que você tenha acertado essa questão aqui. As outras vai ser tranquilo. Bora para a próxima? Bora lá! Questão 13 falava o seguinte. Um pintor pretende pintar um muro de 24,20 metros quadrados. No primeiro dia ele pintou 16,20. Então, ó, o muro tem essa medida. No primeiro dia ele pintou 16,20. Então concorda que me sobraram 8 metros. Beleza. E aí ele fala o seguinte, ó. E cada dia ele pinta 1/3 do correspondente ao dia anterior. Então, cuidado, não é em relação ao que está sobrando, é em relação ao dia anterior, tá? Então, o que foi o dia anterior? Ó, aqui foi o primeiro dia, tudo bem? Primeiro dia ele pintou 16,20. No segundo dia, ele vai pintar, em relação ao dia anterior, 1/3. 1/3 é isso aqui, tá, pessoal? Ou seja, ó, 16 vezes esse vai ser 16,20 mesmo, dividido para 3. Ou seja, eu sempre vou dividir para 3, tá? Quando eu falo 1/3 de alguma coisa, você está dividindo para 3. Então, bora lá. Ó. Aqui, eu estou dividindo com vírgula. O que eu faço? Acrescento uma vírgula. Quantas casas? 2. Acrescento 2. Qual é o nosso terceiro passo? Tira as vírgulas. Isso vai facilitar muito a gente fazer as contas sem as vírgulas. Tudo bem? Aqui eu posso cortar esse 0 com esse. E aí, ó. Quantas vezes o 30 eu chego próximo do 162? 5 vezes, né? 5 vezes o 30 dá 150. Vai sobrar 2. 6 menos 5 dá 1, certo? Vai sobrar 12. 12 não dá para dividir para 30. O que eu faço? Vírgula lá e acrescento um 0 aqui. E agora, quantas vezes o 30 eu chego próximo do 120? 4 vezes. 4 vezes o 30 vai dar o próprio 120. E aqui vai zerar. E aqui, ó, foi o que ele pintou no terceiro dia. Tudo bem, ó? Terceiro, meu Deus. Segundo, né? Segundo dia. Vou colocar até de vermelho, ó. Segundo dia. Tudo bem? E aí, no próximo dia, ele pintou 1/3 de 5,4. Acho que aqui não vai caber. Deixa eu colocar aqui em cima, ó. 5,4 foi o segundo dia. Beleza. Vamos continuar. No próximo dia, vai ser 5,4 dividido para 3, porque sempre foi 1/3 do dia anterior. No segundo dia ele pintou 5,4, então vamos para o próximo dia aí. Se eu dividir para 3, de novo, ó, vírgula, vírgula. Quantas casas? Uma, acrescento uma. Terceiro passo, tira essa vírgula e tira essa vírgula. Então é bem mais fácil fazer a divisão sem vírgula. Porém, eu tenho que seguir esses 3 passos aí, tá? Uma vez vai ser 30, vai sobrar 24, não é isso? 4, 2, certo. 24 não dá para dividir para 30, vírgula lá, e acrescenta um 0 aqui. Quantas vezes o 30 eu chego próximo do 240? 8 vezes. 8 vezes o 30 vai ser o próprio 240. E vai zerar. Tudo bem? Então perceba o seguinte, ó, pessoal. Tinha tudo isso. No primeiro dia ele pintou isso, sobrou isso. Beleza? Sobrou 8 metros. Aí no segundo dia, ele pintou 5,4. Então, ó, 8 menos o 5,4.
Corta aqui, vai dar 7, 10, 6. Sobrou 2,6, beleza? Sobrou isso aqui para o terceiro dia. Aí no terceiro dia, que foi esse 1,8, ó, vou colocar aqui, ó, 1,8 foi o que ele pintou no terceiro dia. Pintou 1,8, vou tirar aqui, ó, menos 1,8. Pega emprestado, 16 menos esse dá 8 e 1 menos 1 dá 0. Sobrou esse 0,8, tudo bem? E aí agora eu vou, como ainda sobrou mais um pouco, eu vou fazer isso aqui vezes o 3 de novo. Então vamos lá. Como eu falei, todos vai ser dividido para 3. Então, ó, 1,8 dividido para 3. Uma casa. Tiro a vírgula. E agora vamos fazer a divisão. Só que 18 eu não consigo dividir para 30. Como eu não consigo logo de cara, é 0, e acrescento um 0 aqui. E agora, quantas vezes o 30 eu chego próximo do 180? Vai ser 6 vezes, né? 6 vezes o 30 dá esse próprio número aqui. Vai zerar. Então, no nosso quarto dia, vou colocar aqui, ó. Quarto dia. Quanto que ele pintou? 0,6. Beleza? Deixa eu apagar aqui. E aí, ó, eu tinha 0,8, né? Menos 0,6. Vai sobrar 0,2. Tudo bem? Sobrou isso aqui. Aí agora, nesse último cálculo que eu fiz ali, que deu 0,6, eu vou fazer 0,6 dividido para 3. Tranquilo? Que é o último terço lá. De novo, vírgula, acrescenta um 0. Tira e tira. Quantas vezes o 30... Quer dizer, o 6 eu não consigo dividir para 30, então é 0, e acrescento um 0 aqui. Duas vezes o 30 vai ser 60. Então, nesse último dia, ele pintou 0,2. E era exatamente o que tinha para pintar no último dia, né? Era esse 0,2. Então, ó, no quinto dia, ele pintou o final. Só tinha 0,2. Não tinha como ele pintar 0,5, 0,8, não tinha, porque ele só tinha 0,2. Beleza? Então aí você vai perceber que nós temos, ele levou o serviço aí 5 dias para fazer todo o serviço. Espero que você tenha entendido essa parte aqui também, no último divisão, que realmente deu 0,2. Tranquilo? Então essa também foi uma questão um pouco chatinha, porque a gente tinha que entender que era um terço do dia anterior, e não um terço do que faltava. Se você pegou aqui o 8, tirou um terço desse, você chegou num outro número e aí você não ia conseguir desenvolver o raciocínio aí. Beleza? Mas essa sacada você só pega resolvendo provas anteriores, fazendo exercícios. Beleza? Então, qual é a alternativa aí, produção? Que tem os 5 dias? Alternativa C, de salsicha. Tranquilo? Se você ainda não deu o like, não esquece de dar o like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque o nosso bizu vai te ajudar muito na sua próxima prova para a GCM. Lembrando que nós temos aí a GCM para São Paulo, com 1000 vagas abertas. Nós temos GCM para Suzano, Socorro, enfim, Nova Odessa, muito concurso para a GCM e muitos outros para abrir. Então você vai precisar de matemática na sua vida para você ficar bem classificado na sua prova. Tranquilo? Bora para a próxima. Bora lá, pessoal. Nossa terceira questão de hoje foi a questão 14 da prova. Simone comprou 4 camisetas e pagou R$220. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo? Essa aqui foi brinde, né? Ó. Então, vamos pegar os 220 e aí eu vou descobrir o preço de uma única camisa, tá? Então, ela comprou 4, né? Camisetas. Junta aqui 5 vezes o 4 será 20, baixo 2, e aí vai ser 0. Quantas vezes? 5 de novo, né? 5 vezes 4 dá 20. Ou seja, esse aqui é o preço de uma única camiseta. Mas ela comprou quantas? Se ela tivesse comprado 5. Então vamos fazer vezes 5. Essa aqui foi brinde, né, pessoal? Percebe que as 3 primeiras foram um pouco mais complexas, mas aqui, ó, brinde. Uma divisão e uma multiplicação já chega na resposta, ó. 5 vezes 5 dá 25, sobe o 2. 5 vezes esse dá 25, mais esse 27. 275. Essa é a resposta. E qual a alternativa, produção? Alternativa B. Porém, eu não concordo muito. Por quê? Questão de língua portuguesa, pessoal. Perceba que ele me deu dinheiro. E quando se fala em dinheiro, eu tenho que pôr aí, ó, essa nomenclatura, certo? E aí ele fala assim, ó, quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço?
e aí ele me dá só os números sem ter a nossa marca aí do dinheiro real, né? Só colocou ali 275, que laranjas, bananas, mas enfim, essa é a alternativa correta, alternativa B de Bravo, beleza? Bem fácil, bem tranquilo. Bora para a próxima? Nossa última de hoje? Bora lá, questão 15, falava o seguinte, ó, um Maverick V8, ano 1976, deslocando-se a uma velocidade média de 80 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Então, ó, qual que é a distância? A velocidade, ó, velocidade 80 km por hora, beleza. E o percurso? 3 horas. Então, ó, horas, 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse de 120 km por hora? Então aqui é x. Ó, uma regra de 3 simples, e eu fiz uma revisão para Cabreúva, certo? Onde eu mostrei juros simples, nessa prova não caiu, mas eu também mostrei regra de 3 composta, e caiu. As 2 últimas questões dessa prova, você vai ver na nossa próxima aula, eu resolvendo, foram regra de 3 composta. Então quem assistiu a minha aula de revisão, com certeza conseguiu acertar essas 2 questões, ou seja, 20% da prova de matemática com a nossa revisão aí, tranquilo? Fora que esses outros temas eu passei na revisão para Osasco, enfim, outras revisões aqui no canal. Tranquilo? Bora lá! Então eu vou colocar a seta sempre indica o maior, esse cara é maior do que o 80, e aí do lado de lá, pensa aqui comigo, ó, se a 80 eu levei 3 horas, se eu estou mais rápido, eu levo mais tempo ou menos tempo? Concorda que se eu estou mais rápido, eu chego lá no local, no mesmo local, um pouco mais rápido? Então, ó, vai ser menor esse número, porque eu vou chegar mais rápido, ou seja, eu vou levar menos do que 3 horas. Tranquilo? Então, minha seta para cima. E aí você vai perceber que uma seta está para cada lado, é uma grandeza inversamente proporcional. O que significa isso? Quanto mais veloz, menos tempo eu levo. Tranquilo? E aí, ó, quando for uma seta para cada lado, você multiplica em linha, ó. 120 vezes o x, 120x. E 80 vezes o 3. 3 vezes o 8 dá 24. Mas aí não é 8, né? É 80, então vai dar 240. Aqui está multiplicando, como é que vai para o outro lado? Vai dividindo. Então vai ser 240 dividido para 120. 24 dividido para 12, eu chego em 2, ou seja, 2 horas. Questão brinde também, não tinha nem o que errar na questão dessa aqui. Tranquilo? Então perceba, como eu falei, as 3 primeiras foram muito difíceis. E as outras aí, ó, bem tranquilo. E aí, na nossa próxima correção, onde eu vou corrigir as últimas 5 questões, você vai perceber que também foram questões mais tranquilas, bem mais fáceis do que essas 3 primeiras. Levamos muito tempo para resolver apenas 2 questões, mas alguns bizu eu venho passando para vocês no canal, onde você não vai perder muito tempo numa questão que é difícil, onde a maioria vai errar. Tudo bem? Então, fica combinado assim. Na nossa próxima aula, eu finalizo a correção para Cabreúva. Tranquilo? Te aguardo lá. Forte abraço e até mais!